Bom dia, bom dia. 7h01. 1 minuto de atraso hoje. Hoje a gente vai falar sobre os 5 grandes mitos do emagrecimento. Bom dia, Eliana. Bom dia, Maria das Graças. 7 horas. Estamos prontos aqui, sem falha. O pessoal está entrando. Hoje a gente vai falar sobre esses mitos do emagrecimento. O que é um mito? Bom dia, Rosângela. Um mito é uma afirmação que é falada tanto, que é propagada tanto, que acaba, se for mentira, acaba se tornando verdade. E aí é chamada de mito. É um jargão que é muito utilizado e que vai espalhando, igual telefone sem fio. E as pessoas, de tanto que isso é falado, acaba se tornando uma verdade. Então, Maria das Graças, eu sou do interior do Rio. Chama Natividade a cidade. Já morei em BH, mas atualmente eu estou na minha cidade natal. Bom dia, Márcia. Então já vou começar aqui, sem enrolar, respeitar quem chegou na hora. Então, qual que é o primeiro grande mito? Comer menos é o segredo para emagrecer. Muita gente acha que precisa comer menos para emagrecer, que precisa passar fome, que precisa sonhar com comida, né? Não que precise sonhar com comida, mas quando você passa fome, a comida para você acaba sendo algo, uma necessidade, né? Então você não consegue ficar sem pensar em comida. Isso aí acaba te fazendo mal, porque você vai até sonhar com comida. Tem muita gente, inclusive, que sonha com comida. E aí você não vai ver a hora de se alimentar. Então não tem como isso dar certo. Então já vamos começar quebrando esse mito aí de que comer menos é interessante para emagrecer. Por quê? Você vai comer menos, você não vai comer até se saciar, então você vai continuar com fome. Isso é muito óbvio. A gente precisa comer até se saciar, porque senão a parte hormonal vai jogar contra a gente. A gente vai acabar se estressando. Bom dia, Josilda. Bom dia, Cleo. A gente vai acabar se estressando. Cortisol vai aumentar e vai aumentar açúcar no sangue. Uma das coisas que eu mais falo aqui é que estresse aumenta o cortisol. Cortisol joga açúcar no sangue. Justamente por essa necessidade de luta ou fuga. Cortisol é o hormônio do estresse. E ele vai jogar glicose no sangue justamente para que a gente tenha energia para poder correr, para fugir de um assaltante, do homem das cavernas, para ir atrás de um animal, fugir de búfalo, de leão. Então, cortisol aumenta justamente para isso. E quando a gente come menos, isso vai desencadear uma série de hábitos ruins, o que vai acabar levando ao famoso efeito sanfona. E quanto mais idade a pessoa tem, mais efeito sanfona ela já passou nessa vida. E quanto mais idade, mais efeito sanfona, o metabolismo vai ficando cada vez mais lento. E a pessoa vai comendo menos, a pessoa vai achando que precisa comer menos para emagrecer. E aí o corpo se vê numa situação de escassez de alimento. E aí o que vai acontecer? Nosso corpo não é bobo. Nosso corpo vai se adaptar ao que a gente está submetendo ele. E aí ele vai desacelerar o metabolismo. Então esse é o mito número 1 de que comer menos vai emagrecer. Não é verdade. A gente precisa comer até se saciar e não comer menos, tá? Não precisa passar fome para emagrecer.
Aliás, é muito pelo contrário. Se você passar fome para emagrecer, isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. O segundo mito, qual que é? As pessoas precisam se exercitar mais para emagrecer. Esse é um mito também muito prevalente, muito frequente, que a pessoa fica horas e horas na academia, liberando muito cortisol, né? Porque a pessoa vai se estressar demais e aí ela vai ser praticamente um tiro no pé. Por que eu digo isso? Porque a alimentação é no mínimo 8 vezes mais importante quando a gente fala de emagrecimento do que atividade física. Nossa alimentação tem o poder de pelo menos 8 vezes mais influenciar no emagrecimento do que a atividade física. Por exemplo, se você malhar e ao sair da academia, você tomar um copo de açaí, não precisa ser grande não, pode ser um copo pequeno. Provavelmente você vai estar jogando todo o trabalho que você fez no lixo. A pessoa acha que merece, porque ela se esforçou bastante ali na academia, ela levantou peso, ela suou bastante. Mas ela sai da academia, ela coloca tudo a perder do ponto de vista de emagrecimento. Ela acaba até engordando mais. E aí seria melhor que ela tivesse ficado em casa. Porque ela pegou peso, ela se esforçou e aí ela compensou tudo aquilo ali na refeição pós-treino, que ela acha que merece, porque ela tá pago, né? Muita gente sai da academia, posta fotinha no Instagram, no Facebook, dizendo que tá pago. Mas a verdade é que a pessoa tá pagando. Esse que é o pensamento. Porque se ela achar que sempre que ela sair da academia tá pago, o treino tá pago, ela vai acabar compensando aquilo ali na refeição que ela vai fazer pós-treino. Então, não existe essa necessidade de pós-treino quando você quer emagrecer. Principalmente se você está fazendo jejum intermitente. Isso não é necessário, isso é mito. Tá? Então, o que fazer nessa situação? Se você não faz atividade física e você vai participar, você vai começar a emagrecer, você vai entrar num programa de emagrecimento, se você vai entrar no IDM3+, por exemplo, que é o programa que eu tenho, o método que eu desenvolvi, e você não faz atividade física, ou qualquer programa, tá? Se você não faz atividade física, não é agora que você precisa começar. Mas se você quiser começar, tudo bem, vou te estimular. Mas durante esse processo de emagrecimento, não é obrigatório que você faça atividade física. Só que depois, para manutenção do peso, aí se torna obrigatório. Tá bom? Então, é praticamente obrigatório depois que todo mundo faça atividade física, depois que emagrecer. Agora, durante o início do processo, durante o processo, não é obrigatório quem já não vinha fazendo atividade física que comece a fazer atividade física. Mas você está motivado, você quer começar, tudo bem. Eu vou te estimular, mas não é essa necessidade toda não. Combinado? Qual que é o mito 3? O mito 3 é o mais clássico que a gente tem, que é o mito de comer de 3 em 3 horas. Muita gente fala que comer de 3 em 3 horas vai acelerar o metabolismo, por aquela questão do efeito térmico do alimento. Só que a gente vai... Bom dia, Verônica, bom dia, Marlene. A gente vai começar a quebrar esse mito de uma forma muito simples. Como que a pessoa vai emagrecer comendo mais frequentemente? É no mínimo contraintuitivo isso. Você precisa emagrecer e você recebe uma orientação de que você deve comer mais frequentemente. No meu modo de pensar, isso não faz o menor sentido.
E falam até que mantém a insulina baixa, porque a pessoa come uma refeição menor. Mas é justamente o contrário. Por quê? A pessoa come toda hora, a insulina não vai baixar nunca. Você tem que dar um tempo para o seu corpo descansar. E você vai conseguir isso fazendo jejum, espaçando mais esse intervalo de refeições que você faz. E aí falam do efeito térmico do alimento. Mas isso aí é praticamente irrelevante quando a gente começa a pensar no simples fato de que a pessoa vai acabar comendo mais, em geral, né? E vai acabar mantendo a insulina alta. Vai ter sempre ali aquele estímulo do alimento estimulando a insulina. E aí, aumentando resistência insulínica, o corpo tem que estar sempre digerindo o alimento ali, que vem toda hora. Então, é justamente o contrário disso. É justamente o contrário de comer de 3 em 3 horas. Esse é um grande mito que se perpetua, assim, demais até hoje. Eu diria que a maioria até dos profissionais recomenda comer de 3 em 3 horas. Eu não tenho essa estatística aqui, mas eu chutaria que a maioria dos profissionais recomenda comer de 3 em 3 horas por conta desse efeito térmico do alimento, tá? Então é justamente o contrário disso. Quanto mais jejum intermitente a gente fizer, melhor. Mais a gente vai tender a emagrecer. Só que antes de fazer jejum, a gente precisa se alimentar com os alimentos recomendados, para que a gente consiga fazer o jejum sem se estressar, sem passar fome, para que isso não vire um tiro no pé. E antes de fazer o jejum, nosso corpo precisa estar nutrido, porque obviamente é um período que a gente vai passar sem se alimentar. Então, antes disso, a gente precisa estar se alimentando bem para que o jejum possa fazer efeito de que a gente não passe fome, né? Então, qual que é a principal dica de alimentação para ser feita junto com o jejum intermitente? O que você pode comer no jejum? Não comer no jejum intermitente, né? Porque é justamente o contrário. Mas qual que é a alimentação que você vai acompanhar o jejum intermitente? O que você vai comer durante a janela alimentar? Basicamente, proteína. No prato, primeira coisa que a gente coloca no prato vai ser uma fonte de proteína. Depois, uma fonte de gordura boa. Pode ser o azeite, pode ser abacate, pode ser uma oleaginosa. E aí você vai acrescentando vegetais, né? É carne, é ovo, é abacate, é peixe, oleaginosa, vegetais, azeite. É comida de verdade. É uma alimentação anti-inflamatória. Isso que combina com o jejum. Não é farináceo, refinado, processado. Não é essa porcariada não. Porque isso aí não vai te dar saciedade. Fechou? Então esse mito de comer de 3 em 3 horas, isso precisa cair por terra, porque isso aí vai atrapalhar o emagrecimento. O quarto mito qual que é? Muito profissional, muita gente pensa que para emagrecer a gente deve priorizar alimentos de baixa caloria. Ou seja, não importa o tipo do alimento, desde que isso tenha pouca caloria, isso vai ser interessante, isso vai emagrecer. Esse talvez seja o ponto que gera mais conflitos entre nós profissionais da área aí. Pelo simples fato de que quando a gente começa a contar tantas calorias assim, a gente acaba mudando o foco da qualidade para quantidade. A gente só se preocupa com a quantidade. Só que qualidade é muito mais importante do que quantidade. Então aí que está o problema. A pessoa prescreve tanto alimento que não vai ser bom para a nossa parte hormonal e a pessoa acaba comendo tanta porcaria, só pensando em caloria, que ela acaba mais se prejudicando.
os hormônios começam a desregular. E essa batalha de você contra o seu corpo é complicada. A gente não vai ganhar essa batalha. Então, a gente precisa tentar manter equilibrado essas calorias, sim. Mas isso é feito automaticamente. O nosso corpo tem um mecanismo de regulação de calorias que a gente ingere com as calorias que a gente gasta. A gente não precisa ficar contando isso. Para você ter uma ideia, esse conceito de caloria, ele foi descoberto em 1824 pelo francês Nicolas Clément. E esse conceito de caloria só entrou nos dicionários, no francês, no inglês, só depois de 1867. O conceito caloria entrou no dicionário. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: como que o ser humano, antes disso, antes desse conceito de caloria, conseguia manter o peso ideal, sem mesmo saber o significado de caloria? E nessa época não tinha obesidade. Como que é possível isso? A caloria hoje está superestimada, né? E como que pode, depois da descoberta do conceito caloria, o ser humano ter entrado nessa crescente de obesidade, nessa crescente de problema de saúde? É justamente o contrário. Depois que a caloria foi colocada em evidência, a obesidade começou, né? Se nós pegarmos o melhor matemático do planeta e a gente pedir ele para medir as calorias que ele está ingerindo e as calorias que ele está gastando, ou seja, ele não, vamos supor que ele não vai errar nesse cálculo. Se a gente medir essas calorias, no máximo o que a gente vai conseguir chegar é uma aproximação dessas calorias que ele ingere e as calorias que ele gasta. Porque é impossível medir exatamente É impossível medir a quantidade de caloria que a gente ingere, tá? Se a gente errar esse cálculo para uma margem aí de 20 calorias, ao longo de um ano, a gente vai ganhar vários e vários quilos. E ao longo de 10 anos, a gente vai ganhar, imagina, muito mais do que vários quilos. Então, se esse conceito de calorias, se isso aí tiver certo, ao longo da nossa vida, um cálculo aí, um erro de cálculo de 20 calorias não é nada. Se a gente errar nesse cálculo aí por 20 calorias, todo mundo vai vai sair dessa vida aqui obeso. Olha como é que é irrelevante essa questão. Pelo simples fato do seguinte: se esse matemático errar por 20 calorias a mais, a pessoa vai acabar ganhando peso. E todo mundo vai morrer e vai sair dessa vida obeso. Se esse cálculo estiver certo, se esse conceito de calorias estiver certo, um erro de 20 calorias já vai fazer todo mundo engordar. Ou seja, esse erro é muito maior do que 20 calorias, porque a gente não consegue calcular as calorias exatamente. Estima que a gente erre aí numa faixa de 350 calorias. Então, esse buraco é muito mais embaixo. Então, não é muito melhor que a gente esqueça essa questão de calorias? Que a gente comece a não passar fome, que a gente comece a ter mais saciedade, prestar atenção no comer consciente, né? E a gente começar a voltar o nosso pensamento para tentar entender o que motiva a pessoa a comer mais. O que faz a gente não queimar essas calorias? E essa é a pergunta que a gente deve se fazer. O que motiva? Por que eu estou comendo mais? Por que eu não estou queimando essas calorias que eu estou ingerindo?
E o que está fazendo que o meu corpo peça mais calorias? Isso aí que é muito mais interessante que a gente foque. Até porque as calorias são diferentes. 100 calorias de brócolis é muito diferente de 100 calorias de azeite ou de açúcar de azeite. 100 calorias de brócolis é muito diferente de 100 calorias de açúcar. O impacto no nosso corpo vai ser totalmente diferente. E quando a gente ingere esses alimentos, eles vão passar pela máquina que é o nosso corpo. E 100 calorias de brócolis vão ser lidadas pelo nosso corpo de forma totalmente diferente. Hormônios diferentes, enzimas diferentes. Então, o impacto é totalmente diferente. Então, não foque nas calorias, foque na qualidade dos alimentos. É muito melhor, é muito mais fácil, isso vai te dar muito mais resultado do ponto de vista do emagrecimento. O quinto mito é o mito de que dietas emagrecem definitivamente. Muita gente quer emagrecer a qualquer custo e acaba prejudicando a saúde nesse processo. Quem não conhece alguém, ou até mesmo você, eu acredito que muita gente já passou por essa experiência de, durante o processo de emagrecimento, acabar com a saúde. Ficar igual um zumbi. Emagrece. Mas e depois? Tá? Não são nessas pessoas que eu quero focar, não. Eu quero focar nas pessoas que querem emagrecer com saúde no processo. Eu quero focar em quem realmente quer ter uma vida saudável. Quem quer ter um corpo em forma e que por isso faz dieta, né? Faz dieta por não ter encontrado ainda uma forma correta de emagrecer. São nessas pessoas que eu quero focar. Por quê? Toda dieta funciona no começo, mas nenhuma dieta funciona no longo prazo. É aqui que eu quero chegar. Então, esse conceito de que dietas emagrecem definitivamente, ele está errado. Ele acaba sendo um mito para a maioria das pessoas. Justamente por isso. Olha só, o que a Cleo está dizendo? Fiz dieta restritiva uma vez e acabei desmaiando. É exatamente esse conceito de dieta que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Por quê? Senão a gente vai ficar pulando de galho em galho, fazendo dieta aqui, aí emagrece, aí vai reganhar o peso. Ah, preciso fazer dieta de novo. Aí a pessoa vai começar a fazer dieta de novo, vai reganhar o peso. Então, por isso que eu estou falando que toda dieta funciona no curto prazo. Mas nenhuma dieta funciona no longo prazo. Tá? Os resultados de toda dieta são significativos no curto prazo, mas eles tendem a não ser muito significativos no longo prazo, independente da dieta escolhida, inclusive com a low carb, tá? Aí você pode me falar, eu conheço uma pessoa que emagreceu definitivamente com a dieta X. Tem mais de 5 anos que ela emagreceu e ela não gosta da dieta. É porque ela entendeu e ela começou a praticar algumas mudanças na vida dela. Ela virou uma chave mental muito importante. Não foi a dieta que emagreceu ela definitivamente. Ela acabou emagrecendo porque toda dieta emagrece, só que ela adotou um estilo de vida diferente. Tá? Dificilmente você vai ver que uma pessoa assim que vai te falar: eu emagreci fazendo a dieta e eu nunca mais engordei. É mais difícil a gente ver essa pessoa dizendo isso aí. Depois de 20 anos que eu fiz tal dieta, eu nunca mais engordei. Tá? O que é mais comum? A gente vê as pessoas viverem fazendo dieta. A pessoa
Chega o final de semana, enfia o pé na jaca, segunda-feira é dia de dieta. É isso que a gente vê. É o que mais acontece. Então, dieta só funciona no começo e não funciona no longo prazo. A chave mental que precisa virar é a chave mental do estilo de vida. Combinado? Então, esse é o mito número 5 de que dietas emagrecem definitivamente. Nem mesmo a low carb, que é, no meu modo de ver, uma das melhores dietas, junto com a cetogênica, nem mesmo essas dietas emagrecem definitivamente. Então, o que você precisa, né? Você precisa de várias coisas. Você precisa, normalmente, de um cardápio que te dê flexibilidade alimentar, que você tenha essa flexibilidade progressivamente maior, vamos dizer assim, no início, que a gente possa aproveitar a motivação que você vai ter para justamente não restringir, mas fazer com que você se alimente dos alimentos otimizados para fazer seu corpo queimar gordura. E aí a gente vai aproveitar essa motivação, fazer você passar por essa fase de transição de queima de carboidrato para queima de gordura. E a partir do momento que você seu corpo estiver acostumado a queimar gordura, vai ser muito mais fácil. Bom dia, Samara. Bom dia, Pestanas Confeitaria. Belle Cosmética, obrigado pela presença de vocês aí. Já vai entrando, já vai compartilhando a live. Você que já entrou e você ainda não compartilhou essa live, você está deixando de ajudar muita gente. Estou aqui na maior boa vontade fazendo essa live para vocês. Tudo que eu peço é que você clique nesse aviãozinho aqui embaixo e compartilhe para 2 pessoas. Já vou estar satisfeito. Combinado? Então, quais são esses grandes mitos que a gente falou hoje? Mito número 1. Comer menos é o segredo para o emagrecimento. Mentira. Não coma menos, não passe fome para emagrecer, porque você vai acabar sonhando com comida, isso vai acabar sendo um tiro no pé. Mito 2. As pessoas precisam se exercitar mais para emagrecer. Mentira. O que você come é no mínimo 8 vezes mais importante para emagrecer do que a atividade física. Para emagrecer definitivamente, você vai precisar do exercício. Aí é obrigatório. Para a saúde também, aí o exercício é importantíssimo. Mas ele não é fator decisivo no emagrecimento. Mito número 3 é a questão de comer de 3 em 3 horas. Que isso aí seria melhor para emagrecer, porque iria acelerar o metabolismo. Não é verdade. Pelo simples fato que você vai acabar comendo mais. Como que pode você comer de 3 em 3 horas mais frequentemente para emagrecer? Isso não faz o menor sentido, né? É muito melhor você fazer jejum intermitente, para você acessar aquela gordura localizada, a pochete da barriga, culote. Só com jejum, normalmente, que a gente consegue acessar essa gordura. E comendo de 3 em 3 horas, a gente nunca vai ter acesso a essa gordura. Então vamos quebrar isso aí, já passou da hora. Mito 4 é o que para emagrecer a gente deve priorizar alimentos de baixa caloria. Isso aí entra na questão de desvio de foco. Quando a gente foca na caloria, a gente peca na qualidade e acaba focando na quantidade. Não se trata de quantidade, é qualidade que a gente precisa focar, tá? E entender o que está causando a fome excessiva, o que está causando meu corpo não queimar isso que eu estou ingerindo. São essas as perguntas importantes. Por que a insulina está alta? Por que eu estou estressada? E agir nessas causas, para que a gente consiga emagrecer com qualidade. O 5º mito é de que dietas emagrecem definitivamente. Toda dieta emagrece
a curto prazo, mas nenhuma dieta emagrece no longo prazo. Justamente porque está implementado na cabeça da pessoa o conceito dieta. E é justamente trocar esse conceito dieta por conceito cardápio. Não é muito melhor? Não vai te dar uma flexibilidade alimentar muito maior? A gente começar a passar por fases no processo de emagrecimento, fase 1, fase 2, 3, 4, e que esses cardápios, eles variem no processo para que isso estimule a gente cada vez mais a comer alimentos saudáveis, para que isso nutra o nosso corpo e a gente não enjoe, né? A gente não fique desmotivado, desanimado. Porque se a gente come a mesma dieta sempre ali, sem nada novo, isso é muito chato, isso vai acabar desanimando. Então o que a gente precisa entender são quais alimentos que a gente vai comer para cada fase, de modo a otimizar esse processo. De modo que essa flexibilidade alimentar, ela vai aumentando durante o processo. A Maria está dizendo que ela emagreceu, mas a barriga dela ainda continua. Será que você está fazendo jejum intermitente suficiente? Será que você está fazendo um treinamento intervalado de alta intensidade? Será que você já tirou alimentos inflamatórios da sua dieta? Você já tirou glúten, leite derivados, açúcar? É cardápio, é esse conceito que a gente precisa começar a implementar. A gente fala muito de dieta. Dieta não resolve no longo prazo. O foco aqui, tanto é que meu programa chama Identidade Magra, porque o foco é no emagrecimento definitivo. E baseado nas experiências que eu tenho, dieta não emagrece no longo prazo. Pelo contrário, o paciente fica de saco cheio daquela dieta, tá? Ele começa a chutar o pau da barraca e o ganho de peso ele vem muito rápido, tá? Então, esses são os 5 mitos. Esse quinto mito é de que dietas emagrecem definitivamente. Isso aí precisa cair por terra, porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa que emagreceu definitivamente, né? Que te fala assim, eu fiz dieta X e depois de 20 anos eu tô mantendo o meu peso. Isso é muito difícil acontecer. Quando acontece, é porque essa pessoa mudou outras coisas na forma de pensar, ela incorporou esse estilo de vida. O que não é fácil de se fazer, tá? Precisa de todo um suporte por trás disso aí. É sono, hormônios, é intestino, inflamação, intoxicação, é nutrição, atividade física. Tudo isso aí tem que estar muito bem alinhado para que a gente consiga incorporar esse estilo de vida, para que a gente consiga emagrecer definitivamente. Então eu te falei muita coisa que é errado, né? Falei os mitos. Como que é o certo? Como que a gente deve fazer então? Se eu te falo que é errado, minha obrigação é te falar o que você deve fazer também. Porque senão não tem sentido. Eu preciso te mostrar o caminho errado para que você elimine. E agora eu te mostro o caminho certo para que você saiba aonde que você deve entrar, né? Qual que é o caminho certo? Começar a ter bons hábitos alimentares, não passar fome, comer até se saciar, saber a hora de parar. E a gente só consegue saber a hora de parar se a gente senta para comer. Se a gente não fica olhando celular, eletrônico, fica à frente de televisão, mastigando rápido, né? Muita gente nem mastiga comida, coloca na boca e já sai engolindo. Ou seja, não dá tempo de chegar ao estímulo de saciedade no cérebro. Quando a gente come muito rápido, sem mastigar, entretido com outros eletrônicos, a gente não se dá conta de que a gente está saciado. Quando a gente vê, a gente está empanturrado já e a gente não se deu conta.
Então, senta para comer, porque assim você vai saber a hora de parar. Não fique passando vontade desnecessária. Se você quer comer, não passe fome, não fica passando fome. Isso vai mais te prejudicar do que te ajudar. Tá certo? Por quê? Emagrecimento definitivo não precisa estar ligado a situações de privação. Você não precisa ficar sem comer. Você não precisa passar fome de novo, né? Por quê? Se você fizer do jeito certo, se você não sofrer nesse processo, isso vai acabar se tornando um estilo de vida. Quando a pessoa se alimenta com os alimentos recomendados para cada fase do processo, esse processo se torna otimizado, se torna fácil, se torna até prazeroso, porque a pessoa vai ganhando energia, vai vendo o resultado, vai se motivando. E aí, depois que o corpo se adapta, aí a brisa começa a bater no rosto. Aí começa a ficar fácil, porque seu corpo vai estar acostumado a queimar gordura. Se hoje para você é difícil mudar seu estilo de vida, mudar seu cardápio, vamos dizer assim, saiba que você precisa passar por esse processo de transição, que não costuma durar mais de um mês, tá? Você precisa passar, costuma durar 2 semanas, essa transição. Você passando por essas 2 semanas, é tudo que você precisa. Depois fica muito, muito, muito mais fácil. Então, o ponto-chave aqui que a gente está conversando é o que é feito, o que você vai fazer durante esse processo de transição. O que é essa transição? É você começar o programa de emagrecimento, aí você começou uma fase de transição. Você entrou para o método, você já está nessa fase de transição. Você precisa saber tudo que você precisa comer, tudo que você precisa fazer durante esse processo de transição. Aí sim, você vai começar a entrar no estilo de vida para conseguir emagrecer definitivamente. Porque conseguir esse estilo de vida não é tão simples, não. Tanto é que a maioria das pessoas que começa a entrar numa dieta falha no processo e passa pelo efeito sanfona. Não é tão simples assim. Por isso que você vai precisar, muito provavelmente, de um acompanhamento mais de perto. Você vai ter muita dúvida, tá? Então, a pergunta deve ser: quais os estímulos que você está dando para o seu corpo durante essa fase de transição? São estímulos certos? São estímulos errados? Você está otimizando o seu metabolismo para queimar gordura? Esse é o ponto mais importante. Justamente porque essa fase de transição é justamente transição da queima de carboidrato, queima de glicose no sangue, para queima de gordura. Então, se pergunte: você está otimizando o seu corpo para queimar gordura? Você está escolhendo os alimentos certos para cada fase do processo? No meu método, tem 4 fases, ou seja, 4 cardápios diferentes para cada fase desse processo. Então, são 300 alimentos. E não é dieta tal para tal fase. Por quê? É muito da low carb, tá? Mas na low carb a gente ainda tem alimentos inflamatórios. A gente precisa tirar esses alimentos inflamatórios da low carb. No início, a gente precisa escolher, não que precise, mas é recomendável que a gente escolha alimentos com mais low carb ainda, alimentos mais cetogênicos. Então esse processo precisa estar otimizado para que você passe por essa fase da maneira mais tranquila possível. Então, você está se permitindo ter a questão da flexibilidade alimentar?
Isso é extremamente importante, porque quando você começa a fazer uma dieta, um cardápio que seja, que é muito melhor, você vai acabar enjoando daqueles alimentos. Então essa flexibilidade vai precisar ser progressiva, para que, à medida que você vai passando as fases, você vai ganhando mais flexibilidade. Isso vai te ajudar, vai facilitar demais o processo. E outro fator que muita gente deixa passar durante o emagrecimento é o intestino. Você está cuidando do seu intestino? Você já fez um processo de detox? Porque se você não fez, tem grande chance de você ter desbiose intestinal. E a gente até falou na última live que a desbiose intestinal vai fazer com que o seu intestino seja hiperpermeável, aquele intestino esburacado, que passa qualquer coisa, qualquer porcaria vai estar passando para o sangue. E a gente falou também que 90% da serotonina é produzida aonde? No intestino. Serotonina é o hormônio que vai cuidar da ansiedade. Então, se você está com ansiedade, o primeiro passo é cuidar do intestino. Provavelmente, você está com o que a gente chama de leaky gut syndrome, você tem desbiose, seu intestino está inflamado, isso está inflamando o seu corpo, isso está aumentando a resistência insulínica. Corpo inflamado é corpo que está com insulina alta. Não tem como um corpo inflamado estar com insulina baixa. E isso começa pelo intestino. Por isso que a fase 1 do meu programa tem o detox. Justamente para a gente cuidar do intestino. Que vai acabar com essa compulsão alimentar que muita gente tem. A causa está no intestino. Bom dia, Maria das Graças. Bom dia, Carminha. Obrigado pela presença. Então, é justamente essa falta de serotonina que vai te causar problema. Vai te causar ansiedade, vai causar depressão, vai causar problema de sono. A pessoa vai ter dificuldade para dormir. Não consegue iniciar o sono, não consegue manter o sono, acorda cansada, precisa de um guindaste para tirar a pessoa da cama. E quando a gente para fazer a anamnese, né, para conversar com essa pessoa, a gente vê que a causa desses problemas está no intestino. Então a gente precisa tratar o intestino para emagrecer também e para resolver todos esses problemas de ansiedade, compulsão, né? Porque se o intestino não tiver saudável, você vai acabar comendo mais para compensar isso, tá? E aí você vai ter menos serotonina, você vai ter mais ansiedade, você vai comer mais e você vai ganhar mais peso. Então a pessoa começa a comer junk food, processado, farináceo, refinado, açúcar demais, glúten que não acaba mais. E aí ela começa a esburacar o intestino. Isso aí vai causar a hiperpermeabilidade intestinal. Vai jogar toxinas para dentro do sangue. Essas toxinas vão ser absorvidas, né? Vão estar no sangue e vão circular no corpo todo. E são exatamente essas toxinas, o glúten, por exemplo, é a maior toxina, metais pesados, lactose do leite, beta-caseomorfina do leite, toda essa porcariada aí vai inflamar seu corpo e vai causar resistência insulínica. Tá? Então é outra pergunta que a gente deve fazer. Como está a resistência insulínica? Vamos fazer um exame de sangue com 8 horas de jejum, nem mais, nem menos, para justamente avaliar esse perfil glicêmico seu. Vamos medir insulina, vamos medir glicose, hemoglobina glicada,
vamos fazer o índice Roma, vamos traçar esse perfil de glicose e a partir daí vamos traçar uma estratégia para tratar isso aí. E não é remédio que vai tratar isso aí, é alimentação, é estilo de vida, é alimentação mais atividade física. Inclusive colesterol alto, tá? Não é nem alto, colesterol alterado. Colesterol com partículas pequenas e densas. É isso aí que a gente precisa evitar. Colesterol ruim em corpo que está inflamado, a pessoa está correndo sério risco. E aí você vai dividir triglicerídeo pelo HDL, tem que dar abaixo de 2. Se o seu está acima de 2, você precisa melhorar esse perfil de colesterol. Então, como está a sua resistência insulínica? Como estão seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse? Como que está isso aí? Se eu está alterado, que a gente pode medir no sangue também. Cortisol matinal. A gente precisa do cortisol para levantar. Só que o cortisol alto demais vai prejudicar. Vai prejudicar nessa questão do emagrecimento. Porque a gente já viu várias vezes que cortisol joga glicose para dentro do sangue. Então a gente precisa normalizar os níveis de cortisol. É justamente esse estresse crônico que vai mantendo o cortisol alto no sangue muito tempo. E se não se trata de um estresse agudo, uma reação de luta ou fuga, correr de um assaltante, esse cortisol vai prejudicar no emagrecimento. Então, resumindo para vocês aqui, eu falei a respeito de quê? O que é importante no emagrecimento? Cuidar do sono, cuidar dos hormônios, cuidar do intestino, cuidar da inflamação, cuidar dessa parte de intoxicações, é fazer o detox, que a gente comentou, é cuidar da nutrição, é fazer uma atividade física também, para emagrecer definitivamente. Alinhando esses aspectos, o emagrecimento é inevitável. Só que aqui eu quero te dar o filé mignon. O que você pode focar? Porque te falei muita coisa, né? Quem quer cuidar de muita coisa, muitas vezes acaba não cuidando de nada. O que eu preciso que você foque mais? O que eu te recomendo focar mais? Intestino. Você precisa tratar seu intestino, porque intestino doente, a pessoa não vai ter uma dificuldade enorme para emagrecer. Então, intestino, hormônios é o mais importante, porque ninguém consegue vencer a batalha contra os hormônios. Se isso aí está desregulado, emagrecimento é impossível, não tem como. E nutrição. Então, nutrição é o que a gente come, né? O que a gente vai se alimentar. Isso aí é o mais importante no emagrecimento. Nutrição, hormônios e intestino. São os 3 pilares mais importantes para quem quer emagrecer. Então, por isso que a gente começa com um detox na primeira fase, para preparar seu intestino e já ir regularizando esses hormônios e otimizando a nutrição também. Para cada fase tem um cardápio diferente. Aí o emagrecimento é inevitável. Beleza? Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Ó, o Lucas aí, tá falando que engordou 20 quilos e o intestino dele tá muito ruim. Talvez você precise de um detox, Lucas. Um detox que vai limpar seu intestino. E aí depois você vai começar a repor essas bactérias. Você vai jogar bactéria boa e vai jogar bactéria ruim fora também. E depois que você entra recolonizando esse intestino através de pré e probióticos, tirando esses alimentos inflamatórios que estão esburacando seu intestino. E aí você vai ver, comendo mais, você vai ver que seu intestino vai funcionar muito melhor. E quer uma dica para saber se suas fezes estão ok ou não? 2 coisas que eu vou te falar para você prestar atenção.
suas fezes vão precisar estar no formato de banana. Um tolete só no formato de banana. Se vem espedaçado, já tem alguma coisa errada. Segunda coisa, suas fezes estão boiando ou elas estão afundando? Me diz aqui se você acha que as fezes devem boiar ou as fezes devem afundar. O que você acha? Qual que é o mais saudável? Que as fezes boiem ou as fezes afundem? Muita gente acha que as fezes devem boiar, muita gente acha que as fezes devem afundar, igual uma âncora, né? Igual de navio. É exatamente isso. As fezes saudáveis devem afundar. Ó, errou. A Ednice errou. Mas teve coragem de chutar. Então, é justamente porque, olha só, a maioria das pessoas acha que deve boiar. Ó. Por quê? Quando boia, é porque tem ar ali no meio das fezes. Então, é sinal de que seu corpo está fermentando aquilo ali. Você está cheio de gases. Então, tem alguma coisa errada. É alguma coisa na sua alimentação que você vai precisar eliminar, provavelmente, que está te fazendo mal, que está inflamando seu corpo, está te causando uma intolerância alimentar, e que ao você fazer isso aí, você vai ver que as suas fezes vão começar a afundar mais, porque elas vão ter uma consistência melhor. Normalmente, as fezes que boiam tem mais de uma, né? São despedaçadas, são aquelas fezes cheias de irregularidades e entradas, né? Que faz ela boiar. Isso aí indica um processo de desbiose também. Por quê? As bactérias ruins estão se alimentando daquilo ali. E aí tá desencorpando suas fezes. Fezes boas é umas fezes que são lisas no formato de banana e afundam. Beleza? Então, a live foi essa. Você vai voltar com as lives? Tô fazendo live, Maria das Graças, toda segunda e toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu tô fazendo live. Beleza? Bom dia para todo mundo aí. Obrigado pela presença. Peço, se você não compartilhou essa live, você ainda pode compartilhar, porque ela vai ficar salva, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado vocês nessa questão para a gente quebrar esses mitos aí que estão perpetuando igual uma praga. É impressionante o negócio, porque já tem tanto estudo científico desmentindo isso, mas não sei porquê. Eu acho que a pessoa só não enxerga porque não quer ou porque não estuda. Só tem esses dois motivos. É verdade? Então, a gente vai continuar quebrando isso aí. Para isso eu preciso que vocês me ajudem compartilhando aí. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Até segunda-feira, às 7 horas da manhã. Enquanto isso, eu estou presente nos stories, respondendo as dúvidas de vocês. Eu costumo abrir caixa de pergunta na segunda, na quarta, na sexta e no final de semana também varia um pouco, né? Mas costuma ser isso aí. Se você tem alguma dúvida que você quer que eu te responda, pode ser de medicina em geral, não precisa ser só emagrecimento não. Você me pergunta na caixa de perguntas dos stories, combinado? Que eu respondo todas. Eu ainda estou conseguindo responder todas. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir mais. Então aproveita, porque a gente está crescendo, já são quase 20 mil seguidores. Então aproveita, se você tem alguma dúvida, me pergunta que eu vou responder. Beleza? Vou ficando por aqui. Segunda-feira, 7 da manhã, a gente tem um novo encontro. Grande abraço. Excelente quarta-feira para todos nós. Tchau, tchau.